Agora na Mega. Programa de tudo um pouco, com Vicky Campos e Hildo Madureira. Muito bem, senhoras e senhores, 5 horas 2 minutos, 5 e 2, horário de Brasília, quinta-feira, 14 de janeiro de 2021. Cá estamos nós para mais uma edição do nosso De Tudo Um Pouco. Já está aqui comigo a minha querida Vicky Campos. Boa tarde, Vicky. Boa tarde, Amarildo. Boa tarde, galera. E aí, como que passou de terça? Uai, muito tranquilo, né? Fora esse calor de Tacarambi, que tá aí amassando a gente. A repercussão do programa na estreia foi a melhor possível, né? Graças a Deus. Eu recebi muito feedback, principalmente nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp, da galera curtindo bastante, ouvindo bastante, muita galera daqui de fora também. Então, muito obrigada, galera, que tá aí acompanhando, ouvindo a gente. Foi maravilhoso, show de bola. Aproveitar e dizer que a edição de estreia do programa tá disponível no YouTube, no canal da Mega, e também na nossa fanpage no Facebook. Fazer um apelo aqui, pedir o pessoal para curtir a nossa fanpage. A gente precisa chegar a 1000 likes na fanpage para conseguir monetizar a nossa página. A gente tá com 930 e alguma coisa, acho que 940. Então, falta bem pouquinho, então quem puder dar essa moral pra gente, muito obrigado. Eu vou aproveitar aqui para mandar um alô pro meu querido Cláudio. O Cláudio tá lá em BH ouvindo a gente e ele pede para mandar um alô também para Eliana, da Decreto Confecções, lá em BH. É cliente dele, tá fazendo uma média, né? Então a gente já aproveita para fazer essa média dupla, né, Claudião? Cláudio é gente boa demais, conheci lá em Belo Horizonte, trabalhamos juntos e é um amigo que eu levo pra vida inteira. Obrigado pela moral. Você quer mandar alô pra alguém? Alô para os meus seguidores que estão aí ouvindo a Mega hoje. Recebi muita mensagem da galera falando que ouviu na terça, tá com a gente hoje na quinta-feira também. Então, alô para todo mundo que tem me acompanhado. Mais uma vez o programa recheado de informações e de notícias que bombam na internet, né? Eu queria começar aqui já com uma notícia que a gente vai lançar a enquete do programa de hoje, que foi o seguinte: um rapaz de 19 anos ganhou um prêmio de R$1 milhão numa loteria local no estado do Paraná e não foi buscar o prêmio. Depois de 2 dias, a empresa, o título de capitalização entrou em contato com ele e ele tava achando que era trote, Vitória. Mas também, a gente falava em off aqui, né? Você falou que se fosse você também, você não ia acreditar já de cara, né? Eu acho que eu ia demorar um tempinho pra acreditar. Pensa uma pessoa te ligar e falar, não, você ganhou R$1 milhão. Você com 19 anos, imagina? Aonde, gente? Não, vocês estão brincando com a minha cara, né, meu filho? Aonde que eu ganhei R$1 milhão? Então, o rapazinho acordou hoje com a sorte grande, premiado aí com R$1 milhão. E aí a nossa enquete de hoje é essa: o que você faria com R$1 milhão? Responde lá no nosso WhatsApp 038-998-57-2832. Você participando pelo WhatsApp, você concorre a uma pizza lá do Carrancas Pizzaria que a gente vai sortear na próxima terça-feira. O que é que você faria com R$1 milhão hoje? Hoje em dia parece que R$1 milhão não é mais aquela bolada que era antigamente, mas ainda é muito dinheiro, né? Ainda é dinheiro. Eu acho que eu aprenderia com meu amigo Wanderson. Eu acho que metade desse dinheiro eu ia investir. Pegaria o exemplo do meu amigo empreendedor Wanderson e eu investiria pelo menos metade desse dinheiro. Compraria imóvel, essas coisas. Mas eu acho que se eu fosse mais nova, antigamente eu gastaria. Assim, mas hoje eu acho que eu investiria pra poder render, porque realmente hoje em dia R$1 milhão não tá valendo muita coisa também, não. O momento não tá propício a gente gastar, né? Exatamente. Acho que eu investiria porque eu sei que lá na frente me renderia fruto. Então, deixa lá investindo, todo mês vai pingando um pouquinho lá na minha conta e desse pingadinho a gente vai usando. Eu também, sinceramente, eu investiria nos meus sonhos de trabalho próprio, né? Pra nunca mais ser empregado de ninguém também. É ótimo. E é lógico que uma reservazinha pra gente curtir, porque ninguém é de ferro, né? Ninguém é de ferro, fazer uma viagenzinha, uma praia, um negócio do tipo. Muito bem, exatamente. Então essa é a nossa enquete de hoje. Responde aí no WhatsApp 038-998-57-2832. E o assunto que quebrou a internet de ontem para hoje, Vitória Campos, foi Nego do Borel. Nego do Borel acusado aí pela ex Duda Reis de agressões, né?
houve a separação e no meio disso tudo também apareceu a youtuber, a Lisa. Lisa Barcelos. Que eram amigas e ela confessou em um áudio que foi vazado de que teve um caso com o Nego do Borel enquanto ele estava junto com a Ananda Reis. E no meio disso, hoje pela tarde, o Nego parece que entrou com alguns processos. Fez um boletim de ocorrência, né, contra a Ananda. Que imbróglio, hein? Nossa, a internet tá empolvorosa a semana inteira, né? Já esse áudio da Lisa, na verdade, ele já foi falado dele há algum tempo, mas não foi divulgado. E eles negaram tudo, falaram que era mentira. Segundo ela tinha feito uma trollagem com uma amiga. E aí agora o áudio vazou novamente. É um áudio bem pesado, não é o tipo de áudio que você escuta com criança na sala. Proibido para menores. E onde ela fala muita coisa. E aí, no fim das contas, depois da pressão de todo mundo... e a Duda e o Nego já estavam separados agora, né? Quando esse áudio vazou, eles foram confessar. Mas segundo eles não era tudo isso, mas pelos depoimentos e depois muita gente começou a falar muita coisa de que já havia acontecido com o Nego. A gente vê que realmente é tudo isso sim. Aí a Duda já se pronunciou, ela relata que durante o relacionamento ela teve um relacionamento abusivo. Ela sofreu de traição, de abuso sexual, de violência física, violência verbal, várias outras coisas. Ele hoje ou ontem, se não me engano, abriu um processo contra ela, falando que ela de calúnia e difamação, mas ela também entrou com processo contra ele. Inclusive a Gisele Bicalho, que é ex-BBB, advogada criminalista, ela está sendo uma das advogadas da Duda, uma das pessoas que tem ajudado a Duda nesse processo aí, contra o Nego. Ela se emocionou bastante nas redes sociais, né, falando sobre o assunto. Ela fez alguns stories e chegou a se emocionar e agradeceu o apoio das pessoas que estão demonstrando esse apoio para ela. Porque, segundo ela tem recebido muitos prints, muitas fotos, muitos vídeos de coisas que aconteciam durante aquela época e ela tá se sentindo muito mal com tudo isso. Porque, segundo ela, em vários momentos ela tinha certeza e desconfiava daquelas situações, mas ele negava tudo, então ela chegava a acreditar. Pra quem não sabe, ela brigou com os pais por causa dele, os pais criticavam muito ele nas redes sociais, mas ela se afastou dos pais por causa dele e agora vem tudo isso à tona, né? Ela vê que realmente era tudo verdade. É uma situação complicadíssima e a tendência é que apareça mais coisas, né? Do jeito que tá, que a cada hora aparece um fato diferente, um fato novo, né? Sim. Antes de eu vir pra cá, eu tava fazendo aquela zapeada básica, né? Nas páginas de fofoca. E aí apareceu até agora uma página que tá soltando muita coisa no ventilador. Não só sobre a relação deles dois, mas de coisas fora da lei que ele faz e que tá a galera denunciando, mandando foto, muita coisa pesada. E a gente cai, querendo ou não, a gente cai no assunto do relacionamento abusivo, da violência contra a mulher, que quase todos os dias a gente vê um caso, e é um assunto muito sério que deve ser tratado com toda a seriedade, né? Sim, olha, pra gente ver, né, mesmo com tanto que hoje em dia muitas meninas estão falando sobre o assunto, estão revelando sobre seus relacionamentos abusivos. E mesmo com tudo isso, por exemplo, nesse caso da Duda, eu cheguei a ver comentário de pessoas falando assim, mas ela, menina branquinha, de família rica, com o dinheiro que ela tem, ela não sofre um relacionamento abusivo. Mas não é bem assim que funciona. Quando a pessoa tá num relacionamento abusivo, ela naquele momento ela não enxerga, e para ela conseguir sair daquela situação é muito complicada. Porque, não, vamos lembrar, né, que é claro que os piores casos são relacionamentos onde os homens são abusivos, mas existem mulheres que são abusivas também. Então, assim, a gente precisa falar desse assunto, que as pessoas precisam começar a entender e entender que algumas coisas dentro do relacionamento não são normais. Outro que foi muito criticado, apareceu hoje por atitudes machistas, foi MC Kevin. Kevin deu algumas declarações criticando o movimento feminista e é claro que recebeu em troca uma enxurrada de críticas e tem que se levar em consideração que, gente, feminismo não é modismo. Não, existe uma causa, né? Existe uma causa, né? Existe uma causa muito grande por trás disso. Eu, às vezes, vejo mulheres falando, eu não preciso do feminismo
E eu fico muito de cara, porque hoje em dia, se mulher pode, por exemplo, se eu posso estar aqui na rádio hoje falando, dando opinião, é graças ao feminismo que lutou muito por isso. Se eu posso estar usando uma calça jeans, se eu posso trabalhar, escolher com quem eu me relaciono, tudo isso é graças ao feminismo. É uma luta diária. É claro que a gente às vezes olha e existem extremos, como em qualquer tipo de pensamento existem extremos, né? E às vezes a gente não concorda com o extremo do movimento feminista. Mas a gente precisa entender que ele é necessário sim, porque as mulheres, não só as mulheres, mas o mundo precisa entender que nós mulheres, a gente tem direito a ser o que a gente quiser ser e a nos portar como a gente quiser nos portar também. Então, assim, a gente tem todo o direito sobre o nosso corpo e sobre a nossa vida. Não pertence a outra pessoa, é nosso. Muito bem, 5h13, 5h13, a gente vai ouvir música e daqui a pouco a gente volta com muito mais assunto nessa tarde de hoje. Lembrando que tá valendo aí a sua participação pelo nosso WhatsApp 038-99857-2832. O que você faria se ganhasse uma bolada de R$1 milhão? Responda aí e concorra a uma pizza do Carrancas Pizzaria que a gente vai sortear na próxima terça-feira aqui dentro do nosso programa de Tudo Um Pouco. Vamos ouvir um pouco aí de Banda Melim? É o Dilcinho aqui na programação da sua Mega Hits Web Rádio, 11 e pouquinho. Você está ouvindo o programa de Tudo Um Pouco, aqui comigo, Rio do Madureira, e também a minha querida Vicky Campos. Esse programa aqui tem um oferecimento da Elétrica Guimarães, também do Carrancas Pizzaria, Bendito Doce, tem também o Delivery do Xancha, Marcenaria Melo, Lidiane Fotografias, esqueci de alguém? Microsim, a melhor internet da região. Acho que foi isso, eu decorei, você viu? De cabeça. Estamos abertos a parcerias, viu, gente? Os empresários aí de Itacarambi, região, se quiser dar uma força, não é isso, Vic? Estamos aí abertos a parcerias, pro apoio, apoiar. Eu acho que, na verdade, não falando só da gente, mas apoiar o comércio local e pessoas que querem trazer cultura e etc. para o município é algo muito importante. Até porque, na situação que o mundo se encontra hoje, a gente precisa disso, né? A nossa cidade de Itacarambi é uma cidade muito pequena, o comércio não tem toda essa força, então a gente tem que se apegar a nós mesmos aqui, um ajudando o outro, até porque o comerciante, ele precisa do cliente para poder comprar. Se o cliente não tiver um poder aquisitivo, ele não vai vender. Exatamente. Automaticamente ele vai perder lucro. Então, é preciso haver esse círculo, digamos assim, dentro do próprio município, para que todo mundo esteja bem, para que tudo corra bem, né? Corra bem. Eu acho que no município onde as pessoas se apoiam, onde os comércios apoiam as pessoas de uma maneira geral e as pessoas apoiam o comércio, no meu ponto de vista, né, isso só vai alavancando cada vez mais o comércio, a cidade vai crescendo, desenvolvendo, porque aí o dinheiro começa a circular ali dentro. Circulando ali dentro vai gerar cada vez mais emprego, com cada vez mais emprego gera mais poder aquisitivo, é um ciclo, né? Isso, exatamente. Então estamos aí abertos a negociações e parcerias. Vamos falar sobre o Enem. Na terça-feira a gente falou que havia uma incerteza, né, com relação à data das provas do Enem, mas foi divulgado hoje que está confirmado as datas nacionais para os dias 17, próximo domingo, e 24, respectivamente. Porém, alguns estados deve haver adiamento por conta da Covid, que voltou a aumentar o número de infectados, né, Vicky? A gente está aí na segunda onda, né, de infecção. Estados, por exemplo, como Amazonas, eles entraram com a liminar na justiça e conseguiram que no estado, por exemplo, vai ser adiado. Lembrando que alguns municípios, a gente falando de estado, na verdade, né, que alguns estados, a situação do Covid está muito complicada. Por exemplo, a gente estava lendo aqui, falando em off, né, eu estava conversando com a Marilda, em Manaus mesmo, tem uma moça, apareceu um vídeo de algumas enfermeiras chorando, porque no hospital acabou todo o oxigênio e as pessoas estão morrendo nos corredores sem conseguir respirar. Então, assim, antes ainda tinha material, tinha pouco, mas ainda tinha. Agora, em alguns lugares, não tem nem material mais para trabalhar. Então, gente, é uma situação desesperadora mesmo, é coisa muito séria.
acho que ninguém imaginava, né, que nós, prestes a ter a vacina para todo mundo, e os focos da pandemia chegar a esse ponto de novo, né? Aumentar. Mas eu acho que, e eu falo por mim também, eu acho que a gente foi relaxando com a situação toda de uma maneira geral. No começo a gente ficou todo mundo muito preocupado, e aí os casos começaram a aumentar. Eu acho que no país todo as pessoas começaram a normalizar essa situação. Não é algo que a gente deveria fazer, mas infelizmente eu acho que a população começou a fazer isso, a normalizar a situação. E aí veio essa segunda onda que já era prevista, porque foi o que aconteceu em outros países, né? Em países lá fora, mas os outros países lá fora tiveram uma barreira melhor, eles conseguiram contornar melhor a situação, e agora a gente está aí nessa situação desesperadora de cada vez mais mortes, de cada vez mais pessoas infectadas. E com relação ao Enem, algumas pessoas vão ter que fazer, né? O que você deixa de dica aí pra galera que vai fazer o Enem? Eu fiz o Enem tem muito tempo. Eu só fiz uma vez, eu fiz em 2004. Lá vem a história do velho de novo, né? Caramba, tem muito tempo, 16 anos. O Enem mudou muito de lá pra cá. Nossa, mudou muita coisa. Eu sou meio velha de guerra. Eu acho que eu fiz uns 5 ou 6 Enems já na minha vida. Eu fiz, antes de eu entrar na faculdade, eu fiz Enem pra entrar na faculdade. Quem não sabe, eu me formei em ciências biológicas, mas o que eu queria mesmo era medicina. E eu fiz o Enem esses 2 anos, e depois disso, eu acho que durante a faculdade eu continuei fazendo pra poder testar, né, meus conhecimentos e tudo mais. Então a dica que eu dou é chegue pelo menos uns 30, 40 minutos antes pra você poder conhecer sua sala, escolher o melhor lugar pra você se sentar, ficar confortável. Vá calmo, tenha uma boa noite de sono antes, para não ficar com sono durante a prova, porque é uma prova cansativa. Eu falo que eu já tive muito sono durante essa prova, é realmente muito cansativo. Então, faça com calma, leve bastante água. Eu lembro que uma dica que eu tinha no meu cursinho, né, quando eu... Vamos lá, velha, né, uns 8 anos atrás... meus professores falavam sobre a questão da alimentação, né? Muita gente fala, eu vou levar um salgadinho, vou levar uma bolacha. Mas, por exemplo, o mel, ele é muito importante, é legal levar, porque além do açúcar que vai te dar para saciar a fome e tudo mais, ele ainda tem compostos que ajudam na memória, ajudam a liberar, a fazer com que você se lembre dos conteúdos estudados. Então, mantenha calma, vão tranquilos, Infelizmente, a gente tá num momento muito complicado, então se quem puder levar o negocinho de álcool em gel, né, pra poder higienizar a mesa, eu não sei como é que vai estar a situação, como a gente falou na terça-feira, né, não é todas as cidades que vão conseguir tomar todos os cuidados, então se você puder levar o seu gelzinho, o seu álcool em gel, água e alguma coisinha pra você poder comer, e faz a prova com calma, faz a prova tranquilo. A gente sabe que não foi um ano fácil, não foi todo mundo que conseguiu estudar como deveria ser, mas vamos com fé em Deus que vai estar tudo certo. Faz tanto tempo que eu fiz a prova que na minha época nem eram 2 dias igual agora né? Quer dizer, agora não, já de alguns anos pra cá, dividiram em 2 domingos, né? Só que na minha época eram 2 dias assim, sábado e domingo. Eram 2 dias seguidos. Por exemplo, eu lembro que quando eu tava no cursinho, meu último ano de cursinho, lá em Diamantina, 2012, tá vendo? Uns 8 anos. 2012. A gente foi fazer, eu lembro que era uma escola um pouquinho longe, e aí no último dia a gente resolveu que depois do Enem a gente faria uma despedida da galera do cursinho. A gente foi pra casa inclusive de um professor de física nosso, que morava numa república lá em Diamantina, e a gente foi pra casa dele pra poder comemorar e, tipo, descansar, porque foram 2 dias muito tensos de prova. O Cláudio tá lembrando aqui, caneta preta, né? Eu não tenho certeza se eu não lembro a cor da caneta, qual era a caneta, mas eles pedem uma cor específica e que seja com o tubinho lá transparente, pra eles terem certeza que você não tá levando nada. Isso. O Cláudio me lembrou aqui, caneta preta. Você tá velho? Tô velho, Claudião, você lembra, né? 2005. Muito tempo, tem muito tempo mesmo. Mas boa sorte pro pessoal que for fazer aí a prova do Enem, tomara que dê tudo certo, apesar dos pesares, né? Lembrando de tudo. Lembrando que o Enem, ele é a porta de entrada pro ProUni, pro FIES, para algumas universidades utilizam, pro SISU, né, também. Sim. Algumas universidades utilizam a nota do Enem como critério para, ao invés da avaliação privada da universidade, utilizam a prova do Enem, a nota da prova do Enem.
Então dá para usar aí o Enem para muita coisa, inclusive até para formar. Quem é maior de 18 anos, não terminou o ensino médio ainda e conseguir 40% da prova, consegue o diploma. Exatamente. Muito bem, seguindo aqui a nossa vida, vamos falar de um assunto local, um assunto regional aqui para nós, que foi a notícia que saiu ontem da reabertura do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu para visitas. O parque estava fechado, né, em função da pandemia, Covid-19, e aí o ICMBio, que é o responsável pelo parque, resolveu abrir para visitação a partir de ontem. Existe todo um protocolo, né, a ser seguido, não é uma coisa deliberada, você tem que fazer um agendamento via e-mail, tem limite de pessoas que podem fazer a visitação, então é uma coisa bem limitada, mas estão abertas. Algumas pessoas andaram criticando a reabertura, mas a vida continua, né? Se a gente for seguir os protocolos, eu acho que dá pra gente ir encaixando uma coisa ou outra, né? Eu também acredito. Eu tava sentindo muita falta do parque. Eu acho que por essa minha ligação com a biologia e tudo mais, o parque, eu falo pra todo mundo, ele é o meu lugar predileto no mundo inteiro. Entrar naquele lugar ali pra mim é mágico. E toda vez que a gente vai, parece que tá diferente, eu né? Nunca fui. Você nunca foi? Nossa. Você tá perdendo muita coisa, viu? Preciso eu já fui o janelão mesmo pra mim, na hora que aquela primeira janela, que você olha pra aquele horizonte todo, é a coisa mais linda. E aí eles estão seguindo toda uma norma, né, de proteção, por exemplo, inclusive dentro do parque, durante as trilhas, dentro da caverna e tudo mais, você tem que se manter de máscara. Não é permitido, porque em alguns lugares, né, por exemplo, quando a gente vai no barzinho, vai comer, não sei o que, você tira a máscara e tudo mais. Lá dentro não vai ser permitido em momento nenhum o ficar sem o uso da máscara. Então, são visitas pré-agendadas, por e-mail, através do e-mail. Cada condutor vai levar, se não me engano, eu não lembro o número de pessoas, mas tem um determinado número de pessoas. Então, quem tiver a oportunidade de conhecer agora, às vezes está aqui na cidade, né, durante a pandemia, está isolado aqui e tudo mais, tiver a oportunidade de conhecer, vai. Como você falou, muita gente criticou, mas eu acho que é um local que é ao ar livre. Sim. Então a circulação de ar lá dentro também é muito grande. Se não me engano, não são permitidos 2 grupos ao mesmo tempo. Então é um passeio mais tranquilo, um passeio ecológico. E como a gente estava falando sobre a questão do dinheiro circular dentro do nosso município, né? Eu acho que é uma questão econômica muito forte para o nosso município. Sim. É o ecoturismo, carro-chefe. Nossa, demais. E para quem não foi ainda e tiver a oportunidade de vai, vocês não vão se arrepender. É um dos lugares mais lindos que eu já vi, e não conheço muitos lugares, né? Mas eu falo porque eu também conheci algumas pessoas que vieram de fora, professores meus que têm amigos do exterior e que vieram e que falaram que pra eles é um dos lugares mais lindos do mundo. Não é à toa que tá concorrendo ao selo, né, de patrimônio histórico. Para patrimônio histórico da humanidade pela Unesco. Exatamente, é um lugar maravilhoso. Eu ainda não tive a oportunidade. Tomara que aí depois da pandemia eu possa conseguir agendar para poder visitar. Tem muita vontade, sim. O que faltou foi planejamento mesmo. Mas o lugar é muito bacana. Você que assim como eu não conhece, visite. Você que é de fora, né, Claudião? Claudião tá ouvindo a gente lá em BH. Vem muito turista, né, Vic? Demais, e muita inteiro, gente, né? Eu ia falar isso agora, muita gente internacional também vem pra conhecer, porque é engraçado, né? Às vezes a gente não dá tanto valor pra algo que tá aqui, que é nosso, mas quem é de fora dá. Você tava falando do negócio de planejamento, quando eu tiver a oportunidade eu quero me planejar, porque tem um cronograma que alguns guias fazem, de você fazer o passeio de fim de semana, então você consegue visitar todas as grutas. Pra quem não sabe, se não me engano, agora aberto para visitação, se não me engano, são 10, ou são um pouquinho mais de 10, mas ao todo tem muitas e muitas cavernas. E o meu plano agora é conseguir fazer no fim de semana um passeio para todos, inclusive pro Arco do André, que é uma trilha acho que são 7 horas de trilha, que é um dos lugares mais lindos também. Eu vi muita foto, Celião posta muita coisa bem bacana de lá. Pode acampar? Lá dentro do parque, não. Lá dentro você só entra com autorização e com guia. Todas para dentro dos locais de visitação e etc., tem cancelas com cadeado e tudo. Então só entra quem é o guia responsável, porque ele tem a chave. Você faz um cadastro lá no ponto, eu sempre esqueço o nome dos locais, mas tem tipo um ponto de saída lá, principal, onde você deixa documentos, você passa seus documentos e tudo mais. Então eles têm o controle de quem entra e sai. Como se fosse uma recepção. Tem uma recepçãozinha lá.
Mas é muito bacana, vale muito a pena conhecer. Maravilha. Quem tá nos... Aliás, é engraçado. Ô, Claudião, quem tá nos ouvindo também em Belo Horizonte, é o nosso querido Leandro Smith. O Leandro, você lembra? A Brascobra tá em peso aqui, né? Pra quem não tá entendendo nada. Leandro, Cláudio, que estão nos ouvindo lá em Belo Horizonte, era a turma com quem eu trabalhei durante muitos anos. Eu morei em Belo Horizonte por 5 anos. E graças a Deus fiz grandes amizades verdadeiras que eu carrego até hoje. O Claudião é um deles e também o Leandro. O Leandro é advogado, tá ouvindo a gente lá em Belo Horizonte. Inclusive trabalharam juntos comigo, junto com a Valéria Nascimento, que é nossa conterrânea aqui. Nós trabalhávamos todos numa mesma empresa, foi ela que me indicou na época. Então, um beijo pra vocês, obrigado aí pela moral, Leandro Smith, doutor Leandro, né? Agora é doutor Leandro. Teve um tempo em Montes Claros, mas voltou pra BH. Vamos fazer um intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente volta. Vamos falar sobre a vacinação mais uma vez e também vamos falar do nosso TBT, né? Quem tiver TBT aí pra mandar, escolhe aí um TBT bacana que você acha especial, diz o porquê. Eu já escolhi o meu, você já escolheu o seu? Já escolhi o meu. Muito bem, então. Depois do intervalo a gente volta para mais temas aqui dentro do nosso De Tudo Um Pouco. Se liga aí. Muito bem, senhoras e senhores, já estamos de volta. 5h36, horário de Brasília. Relaxa, tá tudo em casa. Esse é o nosso De Tudo Um Pouco. Esse programa é apresentado toda terça e quinta. Estamos estreando essa semana. Está aqui comigo a minha querida Vicky Campos, @VickyCampos com 2 Os. Com 2 Os. Você que quiser acompanhar e seguir aí a Vicky lá no Instagram. Dicas de beleza e tudo mais, né? Tudo mais, um pouquinho de tudo. Eu prometo que eu não sou chata, de vez em quando eu subo dos stories, mas tô sempre por lá aparecendo. Acompanha ela lá. Acompanha também as redes sociais da Mega, @MegaHitsWebRádio no Instagram, a fanpage lá no Facebook e também o nosso canal no YouTube. Se inscreve lá no canal, ativa as notificações para você receber as novidades. Inclusive, já está disponível lá o vídeo de estreia do nosso programa, que foi na terça-feira. Ficou muito bacana, ficou show de bola e tem vários outros vídeos lá que você vai gostar. Nosso próximo assunto aqui, Vicky, é sobre a vacinação. Não tem como fugir disso, né? São os assuntos do momento, a gente precisa falar. E saiu uma notícia de que houve uma reunião entre prefeitos de várias cidades do Brasil com o ministro da Saúde. E segundo esses prefeitos, o ministro informou que a vacinação pode começar a partir do dia 20 de janeiro em todo o Brasil. Uma notícia boa, né? Graças a Deus. Alguns estados, acredito que sai até antes disso, né? Mas é uma notícia maravilhosa, como a gente estava falando agora. Existem até alguns estados que estão sem material, então a gente já sabendo que a vacina está pronta, que a qualquer momento a gente pode começar a receber a dose dela, pra gente é uma notícia e tanto. É maravilhoso. Hoje de manhã também foi informado que um avião foi deslocado para a Índia, se eu não me engano, para buscar doses também de uma vacina para trazer para o Brasil de forma urgente. Bom, o trabalho está sendo feito, né? Até que enfim. Graças a Deus, né? O trabalho está sendo feito. Infelizmente, a gente falou disso na terça-feira, né? Mas a gente lembra agora. Infelizmente, durante essa pandemia, a gente passou por muito estado de negação pelos governantes, né? De que não era dessa maneira, que coronavírus não era isso tudo, que era só uma gripezinha, alguns até negando a ciência, acreditando que a vacina não funcionaria, e até o momento, ao redor do mundo, todo mundo que recebeu tem sido eficaz. E agora a gente tá, graças a Deus, tá chegando a nossa vez, o nosso momento. Só lembrando que, se não me engano, tem algumas regrinhas pra se seguir depois de tomar a vacinação, sim, né? Sim. Tem, eu acho que é uma questão de bebida, que durante um tempo você não pode ingerir bebida alcoólica e não tudo mais. Não é tomar vacina e chutar o balde, né? E tchau, não é bem assim, mas só da gente já tá tomando, pra mim, eu paro de beber em 1 mês, 2 meses, só pra poder ter a certeza. E ninguém vai virar jacaré. Ninguém vai virar jacaré. Ela tem, se não me engano, a Coronavac, que é a chinesa,
ela tem, por exemplo, 100% de eficácia no caso de internação. Então, a gente já elimina as internações mais graves, e isso já ajuda muito a saúde pública, porque desafoga um pouquinho os hospitais, né? E aí os médicos podem começar a atender alguns outros casos, algumas outras coisas que foram não deixadas de lado, mas que naquele momento alguns casos de corona eram um pouco mais urgentes. Exatamente. Tomara, então, que dê tudo certo aí com relação à vacina. Infelizmente, ainda tem muita gente morrendo, né? Por conta da doença. A doença é um negócio sério mesmo. E na mesma proporção que tem gente morrendo, tem gente negando ainda, né? Tem gente que ainda se nega a acreditar, se nega a seguir os protocolos, a usar máscara, a manter o distanciamento, infelizmente, né? Infelizmente, lidar com pessoas é um negócio muito complicado, né, Rildo? As pessoas, às vezes, têm algumas opiniões próprias e não se importam com o que tem sido feito e provado, porque já está mais do que provado que existe sim a doença, que o vírus é um vírus muito complicado. Aí hoje em dia o pessoal tá assim, então como é que desenvolveram a vacina tão rápido assim? Mas a vacina, ela tem sido desenvolvida há muitos anos. Quem não sabe, esse corona que a gente tá enfrentando agora é o Covid-19, é um tipo de Covid. Então, eles já faziam estudos em cima de uma vacina para esse tipo de vírus há mais tempo, com um subtipo dele. Esse é um subtipo novo, é que nem gripe. Quando a gente gripa e toma vacina lá de gripe, quando a gente gripa de novo, não é mais a mesma gripe. É um tipo diferente de gripe. Então, eles já tinham um estudo em cima da estrutura desse vírus, só que, infelizmente, dessa vez ele veio muito pior e afetando de uma maneira muito, muito mais difícil. Mas graças a toda a informação que a gente já tinha antes, a rapidez dos cientistas, e aí elogio mais uma vez os cientistas brasileiros, que o genoma do vídeo ele foi todo decodificado por cientistas mulheres brasileiras. Então, teve uma rapidez muito grande da ciência em buscar resolver a situação, né? E outra coisa, não cabe esse argumento de tão rápido ter encontrado. Gente, nós estamos em 2021. A ciência evoluiu demais. O mundo evoluiu. As coisas estão diferentes de 20, 30 anos atrás, que já eram bem evoluídas. A ciência sempre trabalhou com muito afinco, né? Então, não cabe esse argumento de, porque foi muito rápido. Será que a galera queria que eles trabalhassem na mesma pegada de 20 anos atrás? Não existe esse tipo de coisa. E eu falo como alguém da ciência que a importância que a gente vendo tudo isso que está acontecendo, a importância, por exemplo, das universidades públicas, porque é dentro das universidades públicas e das instituições públicas que esse tipo de ciência tem sido feita, que esse tipo de descoberta, que esse tipo de estudo tem sido feito. Então, assim, eu acho que veio também para fazer as pessoas entenderem que não sei se alguém lembra, mas antes dessa questão da pandemia, muita gente vinha querendo acabar com as universidades federais, falando que estudante só faz balbúrdia e tudo mais. Então a gente viu durante todo esse tempo como cientistas, estudantes principalmente, estavam afinco estudando e buscando resolver esse problema. Eu tenho um amigo que ele faz doutorado lá na França? Na França, na Itália. Paris fica onde? França. Na França, meu Deus, péssima em geografia. Mas na França, ele faz doutorado na França, ele é doutorado pela UFMG e ele tá num programa de intercâmbio. E ele trabalha diretamente com estudos voltados para o coronavírus. Ele foi para lá logo no comecinho da pandemia. E aí a gente sempre conversa sobre esse tipo de assunto. E os avanços, por exemplo, que a gente está tendo na ciência, nesses laboratórios, principalmente de estudantes, não só os universitários, mas quem está fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado, é muito grande. Então a gente passar a acreditar um pouco mais na nossa ciência e passar a acreditar um pouco mais nos nossos estudantes também. Sem dúvida. E o bacana é assim, tudo no Brasil vira meme, né? Tudo, é incrível, é impressionante. O brasileiro é muito criativo. Demais. Ele ri da própria desgraça. E aí eu tenho um meme que eu adoro, que é o que fala, há 30 anos atrás a gente falava assim, nos anos 2000, no futuro, a gente vai ter carros voadores, aquela andando coisa de toda. Skate voador. Pois é. Mais. Aí chegamos em 2021 e tem gente que questiona a vacina, né? Que acha que vai tomar vacina e vai virar jacaré. Eu não dou conta com esse povo. E o engraçado é que a gente acha que essa discussão da vacina, ela veio só de agora com o corona, né?
Mas eu já vi casos de mães que não deixam o filho, por exemplo, tomar vacina pra pólio, pra esse tipo de coisa, porque fala que a vacina não é algo eficaz, que essa é uma desculpa da indústria farmacêutica pra vender remédio ou pra deixar as pessoas doentes. As teorias de conspiração. Nossa, é um povo muito, muito louco. E eu fico pensando assim, gente, infelizmente, a gente que nem você falou, né? A gente achava que em 2020 a gente estaria em carro voador e estamos aí, negando vacina. Infelizmente o futuro não chegou ainda pra nós, né? Ainda não. Aquele futuro que nós imaginávamos, infelizmente, ainda não chegou. Muito bem, faltando 15:06, a gente vai ouvir uma música aqui rapidinho e depois dessa música a gente vem com o nosso quadro Hoje é Dia de TBT. Eu já escolhi o meu, você vai adorar o meu. Depois vocês me falam. A Vitória e também vocês que estão ouvindo, acompanhando a gente. Mas vamos de música primeiro. E a meu tá lá. Muito bem, agora faltando 5:55, você ouviu aí TBT, Kleber e Cauã, a gente já deu uma prévia, afinal de contas, hoje é quinta-feira e é dia de TBT, né, Vicky? É o nosso quadro que a gente tá lançando hoje. São os 2 primeiros programas nossos de estreia, e a gente vai fazer agora esse quadro aqui. Deixa eu baixar esse retorno, tá me atrapalhando. O nosso dia de TBT. Você quer mostrar o seu primeiro? Não, vai você primeiro. Eu primeiro? Eu quero ver como é que... Você vai adorar isso aqui, ó. Olha isso aqui. Você lembra disso? Meu Deus, eu lembro disso. Eu lembro. Foi uma festa fantasia, se não me engano, uma das últimas festas da fantasia. Uma das últimas, não. Eu acho que foi uma das últimas. Isso foi 2013. Tem muito tempo. 7 anos. Depois eu vou mostrar pra vocês, viu, gente? Eu vou colocar pra vocês verem. O grupo nosso, se não me engano, nessa festa fantasia, ninguém conseguiu escolher fantasia. Sim. A gente resolveu mandar fazer camiseta de abadá. A gente foi como um bloco de carnaval, todo mundo de abadá. Vocês, né? Porque eu, no caso... Você foi de Robin. Eu fui de Robin e eu trouxe esse TBT justamente pra te mostrar a fantasia. O meu amor pela DC. Eu fui de um herói da DC, Ótimo. O Menino Prodígio. Ótimo. E esse dia foi muito massa, porque a gente começou esse dia eu bebi demais. Eu lembro desse dia. Eu fiquei trilouco. E a gente começou a beber lá na casa de Sandra, que ela fazia as fantasias, ela alugava as fantasias. A minha fantasia foi o Fabinho que meio que fez no improviso. O Fabinho era muito criativo. Muito criativo. Ele que fez a camisa, né? A Sandra fez a calça. Nossa, e ali, isso era 5 da tarde, a gente já tava bebendo. Eu, Jurubeba, Biga, a galera toda. Então quando chegou a noite, na tava hora todo mundo louco do baile, da festa, já tava todo mundo trilouco. E essa foto aqui é a gente indo embora. Depois eu vou mostrar pra galera que tá ouvindo, que tá acompanhando. Quem tá na foto sou eu, a mãe da Vitória, a Roxane. E aí, Sirlene, eu tenho um problema seríssimo, eu não consigo... Sirlene é a loira. É a loira? Sirlene é a loira. Então, eu não consigo... Ou é o contrário? Aí, tá vendo? É porque são as amigas nossas que são gêmeas idênticas e eu tenho essa dificuldade, eu não consigo saber quem é quem. Enfim, é a Sirlene ou a Sirlene que tá na foto. E a gente tava indo embora, né, na pracinha, a galera não tava confiando que eu ia chegar em casa bem, e aí resolveram me levar, a gente parou e alguém tirou essa foto, eu não lembro quem. Mas foi muito legal esse dia. É daqui pra ali. Bem provável. Inclusive, tenho várias fotos desse rolê. Eu tava muito magra, muito magra. Eu tinha só cabeça, né, nessa época aí. Inclusive, Itamara tava aqui na época. Eu tenho uma foto com Itamara, a gente vestido muito parecido, porque todo mundo falava que a gente era irmã. Verdade. O meu TBT é um TBT mais recente. Se não me engano, foi no dia 2 de janeiro. É essa foto aqui, ó. Agora, então? Foi bem recente. O escolhido de hoje é bem recente. Por quê? Esse dia foi um dia muito especial, porque a gente reviu, eu revi, né, na verdade, uma amiga que eu não vi há 5 anos, que é a Leane. Eu não sei se ela... Acho que ela não vai estar ouvindo, porque eu acho que ela tá trabalhando uma hora dessa. Mas aí você manda o link pra ela assistir depois. Ela vai ver que eu lembrei dela. E fazia uns 5 anos que eu não via ela e a gente se viu aquele dia. Foi um dia só, porque ela ficou muito pouco tempo aqui. E foi muito legal, eu lembro, ela e a minha irmã sempre foram melhores amigas. Inclusive, na hora que minha irmã chegou e que viu ela lá, elas foram se abraçar, a minha irmã começou a chorar, porque tava com saudade. E foi um dia muito legal, foi um dia que também não estreou a piscina, entre aspas, que a gente estreou na nossa reuniãozinha de Réveillon. Mas a gente conseguiu, todos os amigos, aproveitar a piscina da casa de Paulo. E
e tava o meu grupo de amigos, que a gente se auto-intitula E o Quê? É um grupo de amigos, tipo, todo lugar que a gente vai, você vai ver que a gente vai estar junto, a gente vai estar em galera. E aí é esse dia, porque foi um dia muito legal pra gente, foi um dia que a gente relaxou, que a gente curtiu, aproveitou e pediu boas vibrações, né, pra esse 2021 aí. E que eu matei a saudade da minha amiga. Bacana. A gente vai disponibilizar esses TBTs nossos nas nossas redes sociais e da Mega também. Hoje a gente perguntou na nossa enquete o que você faria se ganhasse R$1 milhão. As respostas ficaram parecidas com aquilo que a gente falou também. O Leandro mandou aqui que faria investimento, né? Ele mandou assim... ia investir em alguma coisa mais segura e usá-lo como uma segunda renda. Tá todo mundo com o pé atrás, né, Vicky? Não tem medo. Como. Tudo que tá acontecendo no mundo deixa todo mundo receoso de sair gastando a reveria, né? Antigamente eu acho que o pessoal falaria, porque também é um tipo de investimento, né? Mas um carro, casa e etc. Mas isso aí a gente pode fazer com o passar do tempo. Sim. Também. Eu acho que hoje a questão de investir na bolsa, investir num negócio, comprar uma ação, um negócio do tipo, é mais assim, porque é que nem ele falou, um segundo investimento, uma segunda renda, né? O dinheiro vai caindo ali na conta um pouquinho de cada vez. Você não gasta tudo, você vai ter mais cuidado, porque ele vai estar mais guardado. Eu acho que é a solução mais prática. E o Cláudio também participou. O Cláudio disse que ajudaria os amigos e familiares. Ô, Cláudio, não esquece de mim não, viu, meu querido? Você sabe que você tá aqui no coração, né? E também compraria um sítio. Ó, que maravilha. Ô, Cláudio, também, né? Ô, Cláudio, você não quer ser meu amigo, não, parceiro? Ai, desse jeito aí eu quero ser sua amiga também. Maravilha, Cláudio é uma figura, velho. Um cara que eu tenho um carinho muito grande, ele sabe disso. Vou levar ele pra vida inteira. Independente, faz, se eu não me engano, faz 13 anos que a gente não se vê pessoalmente, só se falando via internet mesmo. Eu tenho uns amigos assim, o Ramon, que eu acho que ele pode até estar ouvindo a gente, porque na terça-feira ele ouviu. Eu fiquei 5 anos sem ver o Ramon. Eu vi ele no final do ano passado e ainda assim por 5 minutos eu estava em Montes Claros, fui lá fazer um curso. Ele foi no centro me ver, a gente ficou 5 minutos conversando, porque eu precisava vir embora para Itacarambi e ele tinha algumas coisas para fazer. E tem o Diego, eu saí de Diamantina em 2012, voltei lá em 2014, desde 2014 eu não vejo mais ele. E eu fui em Diamantina no ano retrasado, mas eu não consegui encontrá-lo por falta de agenda. Eu fui para fazer uma prova do mestrado e aí por desencontro mesmo, a gente não conseguiu se encontrar. Hoje ele tá no Espírito Santo, mas que é o tipo de amigo que a gente conversa muito e o tempo inteiro, mas que tem anos que a gente não se vê. E o lado bom da internet tá aí, né? Em meio a tanta coisa ruim que a internet trouxe, né? Notícias falsas, haters, né? Que hoje em dia todo mundo é muito valente na internet, né? Mas tem o lado bom da internet também. Por exemplo, essas amizades que a gente não vê há tempos, em meio à internet, a gente conversa, parece que você tá vendo a pessoa ali todo dia, né? A gente não perde o contato, a amizade não esfria, né? E você fica sabendo da vida da pessoa toda também. Então, qualquer novidade, tá todo mundo ali conversando, interagindo. Itamara agora mesmo fazia anos que eu não via. Ela veio com a neném dela, com a Luna. Eu pude conhecer minha sobrinha, Luna. A menina ela fez 6 meses ontem, se não me engano. E eu fui ver ela tem 1 mês, mais ou menos. Então, assim, mas pela proximidade da internet, eu via foto dela o tempo inteiro, conversei com a Itamara. Então, já meio que conhecia, só faltava esse contato físico, né? O Cláudio respondeu aqui, ó. Amigo de amigo meu é meu também. Ô, Cláudio é uma figuraça. Pode me chamar pro sítio. Nós vamos trazer o Cláudio aqui, Itacarambi. Estamos planejando já há um tempo, né, Cláudio? Você conheceu o norte de Minas, não conhece ainda. Trazer a Eva é a esposa do Cláudio. Levar eles lá na beira do São Francisco. Tem vontade de conhecer as grutas também. Itacarambi tem muita coisa boa, rapaz. É pequeno, mas tem coisa boa. É maravilhoso. Cláudio, já tá feito o convite aí. Combina com o Leandro. O Leandro falou que vai vir. O Leandro falou que só passar a pandemia aí, tá todo mundo vacinado, ele vai vir, vai pescar. Tá louco de vontade de vir no Rio São Francisco. Mostrei pra ele umas fotos da ilha de Pai. Pai tem uma ilhazinha lá na beira do Velho Chique e ele ficou encantado. Falou, não, precisa ir aí, velho, preciso conhecer. Maravilha, 5h59, tá chegando a nossa hora. Agradecendo mais uma vez a você que nos acompanhou aí, o nosso programa. Estamos iniciando apenas o segundo, né, Vicky? Estamos somente ainda pegando ritmo ainda, né? Mas logo... Depois a gente vai deslanchando melhor. Depois que embalar, já era. E na terça-feira a gente volta, né? Com o nosso De Tudo Um Pouco, trazendo aí as notícias de tudo um pouco do que acontece. Lembrando que a gente tá procurando um nome pro nosso quadro, né, de fofoca. Quem puder dar uma sugestão de nome aí, manda aí no WhatsApp da rádio.
que a gente tá em busca de um nome bem criativo pro nosso quadro. Muito bem, um bom final de semana pra você. A gente provavelmente só vai se ver terça que vem, né? Tacarami não é tão grande assim, mas tá todo mundo em casa, né? Em casa, e agora começa a minha rotina pesada, né? Porque agora chegou o fim de semana, aquela pizzaria ali é uma loucura. Bomba! Pizzaria Carrancas, que aliás a gente vai sortear uma pizza para os participantes desses 2 primeiros programas na semana que vem. E aí depois tem mais novidades também, né? Vai ter mais novidade, tem muita coisa legal vindo por aí, muitos parceiros novos vindo por aí. Então, assim, e inclusive quem não teve a oportunidade de provar a pizza e não quer aguardar o sorteio, pode mandar uma mensagem lá, pode ligar, chama a gente no Instagram, que a gente responde todo mundo e tá à disposição para atendê-los. Lembrando que lá na pizzaria, na semana a gente trabalha com delivery, mas na sexta, sábado e domingo a gente tá com as portas abertas para receber vocês lá no nosso salão. Sempre respeitando os protocolos. Sempre respeitando os protocolos da vigilância sanitária, distanciamento social, álcool em gel à disposição de todo mundo. Tudo muito certinho. Show de bola. A Vicky tá indo nessa, volta na terça-feira, eu volto amanhã às 9 da manhã aqui na programação da Mega. A todos, um ótimo início de noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Programa de Tudo Um Pouco, com Vicky Campos e Hildo Madureira.